Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho e estou aqui para falar com vocês sobre pesquisa e política que caminha lado a lado, né? Então pessoal, nós vamos falar dessa vez de uma treta que está ocorrendo nos meios das pesquisas. É um fato que não é muito comum de acontecer, mas devido à última pesquisa do Datafolha, houve algumas divergências sobre números relacionados com outra empresa. Então pessoal, como o Datafolha soltou uma pesquisa no dia 12, uma outra empresa, o Atlas Político, eles falou que tem divergência entre números e quantas pessoas foram ouvidas, enfim. Deu treta, deu uma briga aí. Então vamos analisar certinho, pessoal, porque o que está acontecendo, onde é que está a diferença. E foram em duas situações aconteceu isso. Foi quando fez o levantamento da popularidade do Bolsonaro, isso lá atrás, quando ele dispensou o Mandetta e o Sérgio Moro, e agora nessa última pesquisa para presidente. Então, pessoal, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, dá uma força pra gente aí. Então, pessoal, deu um blá 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 e deu uma conversa aí, essa última pesquisa do Datafolha. Não é muito comum uma empresa falar do trabalho da outra, em muitos anos que eu mexo com isso, eu não tinha visto ainda acontecer um caso desse. Mas vamos levantar certinho o que está acontecendo, vamos ver se essas duas empresas estão mostrando que tem algum lado, está puxando para um político para o outro, ou se é problema de metodologia mesmo, como o Atlas Político está dizendo. No geral, pessoal, para vocês entenderem o seguinte. Primeiro, eu vou explicar para vocês como que é uma pesquisa científica. A pesquisa científica, o entrevistado, ele é classificado pelo sexo, faixa etária, a renda familiar, escolaridade. E muitas empresas até usam agora religião, para o pessoal ter uma ideia para ser escolhido o perfil do eleitor. Então, pessoal, o que está acontecendo? O Atlas Político, ele colocou na página deles o seguinte, que na hora da escolha da renda familiar, as coletas feitas pelo Datafolha está sendo feita de forma indevida. Ele tá, por exemplo, o Datafolha está ouvindo mais entre 0 e 2 salários mínimos, do que de 2 a 5 salários mínimos. Então aí que está a divergência. Então, nós vamos pegar, vamos ver onde que é que está o erro. Teve algum candidato que foi favorecido por isso? E em qual situação? Então vamos analisar. O Atlas Político fala que nessa última pesquisa do Datafolha sobre a popularidade do Jair Bolsonaro, eles falam o seguinte, que o Datafolha vinha fazendo pesquisas por telefone. E essa última foi presencial. E o Datafolha comparou nos gráficos, ele juntou. Ele foi vendo o anterior feito por telefone e essa presencial e deu uma sequência. Eu, particularmente, também concordo com o Atlas Político. Você não pode comparar pesquisas feitas por telefone com pesquisa presencial. Então, pessoal, esse fato do Datafolha, porque ele até, a Folha de São Paulo chamou até em manchete que Bolsonaro tinha queda de 6 pontos e tal, e o Atlas acha que isso não pode ser feito assim. Não pode comparar uma pesquisa feita por telefone e depois dar continuidade nos gráficos, para ver se o cara subiu ou desceu, com pesquisa presencial. Eu concordo com isso com o Atlas Político. Um outro fato que o Atlas Político ele coloca em discussão, que lá atrás, quando o presidente Jair Bolsonaro demitiu o Sérgio Moro e o Mandetta, foi feita uma pesquisa, porque o Jair Bolsonaro estava mantendo 30% de aprovação nas pesquisas. E nessa pesquisa feita pelo Datafolha, ele foi de 30% a 33%. E na do Atlas Político ele tinha 30%, caiu para 22%. Quer dizer, usando essa mesma metodologia que hoje ele está usando nessa pesquisa que ele fez. Mesmo na mesma época, o Datafolha, ele ouvia mais gente na primeira faixa de renda, de 0 a 2 salários mínimos, como ele manteve nessa última agora de presidente. Quer dizer, ele não mudou, o Datafolha não mudou quando o Bolsonaro estava forte lá atrás. Como agora o Lula está mais forte, o Datafolha não mudou a metodologia dele. E nem o Atlas Político. Então, se você for prestar atenção, não está agindo aí má fé de uma empresa ou de outra. Então, recapitulando, lá atrás, numa época lá difícil para o Bolsonaro, ele caiu no Atlas Político e ele subiu no Datafolha. Agora, nessa última pesquisa para presidente, o pessoal do Atlas Político, ele questiona a mesma coisa. A primeira faixa que o Datafolha ouviu mais gente de 0 a 2 salários mínimos. Então, ele fez uma projeção, o Atlas Político, dentro dos números do Datafolha, e a diferença que o Lula estaria na frente, num confronto direto contra o Bolsonaro no segundo turno, não seria de 23%.
seria de 17, porque ele teria que, segundo o Atlas Político, ele teria que ouvir um pouco mais de gente na segunda faixa de renda, que seria de 2 a 5 salários mínimos. Mas, pessoal, não é só isso, não é só esse detalhe quanto à renda, as faixas de renda. Existem outros motivos também muito importantes que tá tendo divergência entre empresas de pesquisas. Uma delas, pessoal, são hoje as redes sociais. De repente a empresa faz a pesquisa na sexta à noite e vai noticiar no sábado de manhã. Durante o sábado tem uma fake news, uma notícia aí, de repente explode no país, em coisa de 20 minutos explode e de repente todo um trabalho de uma pesquisa vai por água abaixo. Então é mais um detalhe em tudo isso que pode ter dado muitas falhas em empresas de pesquisa nas eleições municipais. Outro dado também importante, pessoal, e que é um assunto que está assim, sendo muito falado, é a questão do IBGE. Hoje, os números do Brasil estão defasados demais, está difícil. Como que a empresa de pesquisa vive de projeções. Como que ela vai fazer projeção numa cidade, fazer a pesquisa, se os números que ela tem, os dados em relação a sexo, faixa etária, renda, familiar, escolaridade, estão defasados? Fica difícil não só para empresas de pesquisa, fica difícil para você montar um comércio. Como que você vai trabalhar sem números? Então um país não pode viver sem números. Nós sabemos as dificuldades hoje que o nosso país se encontra financeiro devido à pandemia, mas é fundamental para o crescimento do nosso país que tenha a contagem, que vai facilitar o trabalho de todos e principalmente das empresas de pesquisas. Que esse fato também de empresas de pesquisa fazendo entrevistas por telefone, ela tem diferença. Na minha opinião, ela não é a mesma coisa que você fazer presencialmente. Então, existem vários fatores hoje que você vê, gente, várias empresas de pesquisa colocando seus resultados e às vezes diferentes. Então é por isso, pessoal, que nós estamos aqui. Aqui nós não temos o lado A ou B, esquerda ou direita. O que é a nossa intenção? É ir analisando as pesquisas feitas pelas empresas, procurando onde está o defeito e para a gente ir discutindo junto. Se a gente for prestando atenção nas 5 ou 6 principais empresas, nós vamos saber, nós vamos ver o trabalho delas. Como que elas vão agindo? Como que é? Se tem 4 dando um resultado, a outra tem 1. Quem que é? Se você tem 3 vizinhos, os 3 vizinhos se dão bem entre eles e você não combina com nenhum dos 3, quem está errado? Não é isso? Então, pessoal, em relação à treta entre o Atlas e o Datafolha, é basicamente isso. O Atlas acha que deve ser ouvido menos pessoas na primeira faixa etária, o Datafolha acha que tem que ser ouvido mais. E isso dá uma diferencinha, por quê? Porque lá no começo, em abril do ano passado, o Lula não podia ser candidato, ele estava inelegível. E o Bolsonaro estava muito forte nessa faixa. Por isso que na época do Datafolha deu aquela divergência, aquela diferença, quando foi que nós comentamos anteriormente. Agora, com o Lula podendo ser candidato, a gente sabe que o Lula é muito forte na primeira faixa de renda. Então, se você não ouvir proporcional na primeira, segunda, terceira e quarta, ela pode dar uma diferença, como é o que o Atlas Político está dizendo. Não muda a diferença de quem está, porque a diferença é um pouco grande, de um candidato para outro, mas ela tem, porque se você for analisar 7% numa pesquisa, é muita coisa, está fora da margem de erro. Então, algum dos dois está errado na metodologia para escolher a faixa das rendas familiar. O Atlas fala que ele acompanha o PNAD, que é um órgão que faz a contagem das famílias ligado ao IBGE, e é dali que ele está tirando o número de pessoas para fazer a renda familiar. Então, ele está corrigindo baseado nisso. Agora, nós estamos também, por um outro lado, contagem do nosso país muito defasada, quer dizer, já não dá nem para saber. E dizer também, pessoal, que a primeira faixa etária de 0 a 2 salários mínimos, ela conta, né? É de 0, não é de 1. 0 estão os desempregados, muitos informais. Então é uma faixa bem grande mesmo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha e compartilha pra gente.